Bem, meus irmãos, estamos aí chegando com mais um vídeo para você, né? Nós estamos trazendo aqui, meu irmão, um tema muito interessante. Eu queria trazer para vocês esse tema porque existem pessoas que têm um pouco de dúvida, não é, meu irmão, a respeito do tema que iremos trazer. O tema de hoje será comida oferecida a ídolos. Então eu peço a você já para curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal Presbítero Kleber Gomes, tá bom? Também no nosso canal da UMEM Nacional, não esquece, tá? Vai lá no YouTube, busca lá UMEM Nacional, se inscreve em nome de Jesus, mas se inscreve também aqui no nosso canal Presbítero Kleber Gomes. É só você olhar aqui embaixo, você olha aí embaixo e vê se você é inscrito. Se tiver inscrito, inscreva-se, é porque você não é inscrito. Então você aproveita, clica nesse botãozinho e se inscreve aí em nome de Jesus, tá bom? Nos ajuda aí, meu irmão, no crescimento do nosso canal, porque nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, sempre trazendo aqui um vídeo novo para você, tá bom? E também nós temos o nosso programa Navegando com Cristo, que vai ao ar, meu irmão, toda sexta-feira a partir das 17 horas. Nós estamos trazendo ali a escola bíblica, né? A escola bíblica dominical, a escola bíblica da revista da CPAD. Essa aqui, ó, para você que não conhece aí, ó, tá bom? Nós estamos estudando essa revista, tá bom? Falando sobre a Santíssima Trindade. Mas hoje nós vamos trazer, irmão, uma reflexão para você, falando a respeito de um assunto aí muito interessante sobre o tema comida oferecida a ídolos. E eu já peço a você mais uma vez, se inscreve no nosso canal, o Presbítero Kleber Gomes. Também, meu irmão, curte aí as nossas redes sociais, tá bom? Busca lá Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, tá bom? Busca lá Presbítero Kleber Gomes, se inscreve, segue a gente aí, meu irmão, nas redes sociais em nome de Jesus e nos ajuda no crescimento do nosso canal. Você deixando o seu like, meu irmão, é muito importante pra gente, por quê? Porque ajuda no nosso crescimento, ajuda na divulgação, ajuda para que as pessoas venham conhecer o nosso programa. Compartilha aí em nome de Jesus, tá bom? Não esquece, compartilha. Bora lá, meu irmão, vamos estudar a palavra de Deus, ou então trazendo mais um tema aqui para você sobre comida oferecida a ídolos, né? Queria ler com vocês aqui, meu irmão, Mateus capítulo 15, tá? Versículo 11. E depois a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 6, tá? E no verso 12. Primeiro, Mateus capítulo 15, verso 11. Depois a gente lê 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Então bora lá para a leitura. Mateus capítulo 15, no verso 11, diz assim, ó: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Aí a gente vai para 1 Coríntios, tá? Capítulo 6, no versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, vira aí a página, bora lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tá bom? Bem, meus irmãos, eu quero aqui fazer uma breve introdução, não é, a respeito desse assunto, para que os irmãos aí possam entender, né, o assunto, quando a gente entrar realmente falando a respeito da comida que é sacrificada a ídolos, não é? Então eu preciso primeiro esclarecer para vocês alguma coisa para que você possa entender o que vai ser dito durante aqui esse nosso bate-papo em nome de Jesus, tá bom? Então, meu irmão, preste atenção aí o que vai ser dito aqui. Se você quiser anotar alguma coisa, pega uma caneta, um papel, anote aí em nome de Jesus e embora seguindo aqui, tá bom? Com esse pequeno estudo, essa pequena reflexão para você aí em nome de Jesus. Então, meus irmãos, para você poder entender esse assunto, eu quero dizer para você que existia aí, na época, uma tradição entre os fariseus, né? Em que eles lavavam as suas mãos antes de comer. E por que eles faziam isso? Eles acreditavam, meu irmão, que de alguma forma ou de alguma maneira, eles eram contaminados espiritualmente se não lavassem as suas mãos. E isso, meu irmão, não tem nada a ver aí com higiene pessoal, não. Mas era algo, meu irmão, espiritual para eles. Veja lá em Mateus, capítulo 15, verso 17 até o 20, o que Jesus falou para os fariseus com relação a lavar as mãos. Veja só, aqui, Mateus capítulo 15, verso 17 diz assim:
Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Aí verso 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Aí vem o verso 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, que são morte, adultério, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Aí então no verso 20 de Mateus 15 ele termina dizendo assim: são estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, irmão, o que Jesus ele queria dizer aqui é que é do coração, meu irmão, que procede aí toda a contaminação do homem. Vem do coração, ou seja, o seu pensamento, né? Você pensa, você imagina, você quer fazer, na verdade, algo parecido assim, vem para a mente, para o coração e depois sai pela boca, né? Aquilo que você pensa, você imagina, você acaba falando a isso. É do coração que procede toda a contaminação do homem. Não é o que entra pela boca que vai contaminar o homem, não, meu irmão. Mas é o que sai da boca, isso que Jesus está falando, louvado seja Deus, é o que sai da boca que contamina o homem. Veja aqui, meu irmão, o que Paulo também fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, não é? A respeito dos judeus legalistas, porque eles estavam aí proibindo o casamento e ordenando também abstinência de comida, né? Abstinência de alimento. Paulo aqui, meu irmão, ele explica que tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar. Você não rejeita nada que Deus criou, porque tudo que Deus fez, tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido como? Com gratidão, sendo santificado pela palavra de Deus e pela oração. Veja aqui em 1 Timóteo, na verdade, capítulo 4, versos 1 até o verso 5. Me acompanha aí. Veja só, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Já começa dizendo que são espíritos enganadores e doutrina de demônio que traz esses ensinamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aí vem aqui no verso 2, ele diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, ou seja, são mentirosos, irmão. Estão enganando você. Aí, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aí lá no verso 3, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graça. Louvado seja Deus. Veja aqui que esses ensinamentos, e pode acreditar que ainda hoje existe isso, pessoas ensinando que é proibido o casamento, ou seja, a pessoa tem que se abster do casamento. Algumas religiões aí abstêm-se do casamento. Outras aí, meu irmão, eles ordenam abstinência de alimentos, comer carne de porco, esse tipo de coisa, não é verdade? Mas o Paulo diz aqui que Deus criou para os fiéis, não é verdade? Deus criou e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles em ações de graça. Porque ele diz lá no verso 4, porque toda a criatura de Deus é boa. Veja o que Paulo fala: e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Ou seja, você pega, você ora, você apresenta a Deus, dando graças a Deus pelo alimento que Ele te dá. Porque, no verso 5 diz, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, o que Deus fez como alimento, pode-se comer de tudo, meu irmão. Por quê? Porque foi Deus quem fez. E como diz o texto,
tudo que Deus criou é bom. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, meu irmão, devemos receber com gratidão, agradecendo a Deus por aquilo que Deus nos concede, pelo aquilo que Deus nos deu, pelo alimento que Deus coloca na nossa mesa, na verdade, como? Em oração, não é verdade? Santificando, agradecendo a Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento que Tu nos dá, pela graça recebida, meu Deus. Louvado seja o Teu nome. É isso aí, meu irmão. Veja aqui o texto de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 13. Veja aqui o que diz. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 13, diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo, não é? Paulo, meu irmão, fala que o alimento é para o estômago e o estômago para o alimento. Então, tanto o estômago quanto o alimento eles são perecíveis, mas o corpo tem um propósito eterno. Louvado seja o nome do Senhor. O corpo, meu irmão, vai ser ressuscitado por Deus. Glória ao seu nome. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, a comida, ela não implica para a salvação. Até porque a comida, meu irmão, é uma bênção de Deus para nós. A comida é bênção de Deus, meu irmão. Porque quando reconhecemos que a comida ela vem de Deus, nós damos glória a Deus, nós damos graças a Deus. Assim como vimos aí em 1 Timóteo no capítulo 4, quando damos graças ao Senhor pelo alimento. Então, meu irmão, tudo vem de Deus. E o alimento não implica na minha salvação, até porque Cristo, meu irmão, ele não morreu na cruz do Calvário para que eu comesse carne ou não comesse carne de porco. Não, meu irmão. Cristo morreu na cruz do Calvário, meu irmão, como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Ele, meu irmão, tomou sobre si os nossos pecados, aplacando, meu irmão, a ira de Deus que era sobre nós. Louvado seja o seu nome. Aplicando, meu irmão, a justiça divina e nos reconciliando com Deus, nos oferecendo, meu irmão, vida eterna. Não é comida que eu possa comer ou deixe de comer, não, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro detalhe aqui, meu irmão, é que não devemos julgar o que come ou o que não come, seja carne de porco, seja qualquer outro tipo de comida ou qualquer outro tipo de alimento. A gente não pode julgar essas pessoas e nem podemos ser julgados por elas, não é verdade? É o que está dizendo aqui, Romanos capítulo 14, verso 2 e 3. Veja o que diz Romanos 14, 2 e 3. Diz assim o verso 2: porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. Aí no verso 3, o que come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Louvado seja o nome do Senhor. Veja também, meu irmão, Colossenses capítulo 2, no verso 16, o que está falando aqui. Me acompanhe. Colossenses 2,16 diz o seguinte: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ele está falando aqui, meu irmão, porque tem gente que cumpre algumas coisas legalistas, não é verdade? Mas a gente não deve julgar isso. Não, meu irmão. Ele diz, portanto, ninguém vos julgue pelo que comer, ou pelo que beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Então, meu irmão, não é pecado comer carne de porco ou qualquer outro tipo de alimento. Não é pecado, mas você não deve julgar quem come ou quem não come. Porém, meu irmão, não se deve aí desprezar também, meu irmão, aquela pessoa, não é verdade, que come carne de porco, aquela que não come, né? A gente não pode, meu irmão, julgar essas pessoas que não comem ou a que comem. Não, meu irmão, trate normal. Glória a Deus, né? Então, meu irmão, entrando aqui na comida sacrificada a ídolos, que esse é o tema principal que a gente vai debater a partir de agora, veja o que o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, capítulo 8, no verso 4 até o verso 13. Porque Paulo aqui, ele explica
que aqueles que têm o conhecimento, ou então a liberdade cristã, ou seja, o de consciência mais forte, né? Porque existem pessoas de consciência, de conhecimento mais forte, ele pode induzir o cristão de consciência mais fraca a tropeçar, meu irmão, a pecar. É verdade, é o que Paulo está falando aqui. Até porque, meu irmão, alguns cristãos, ou seja, aqueles que têm o conhecimento, aqueles que são mais fortes, não é verdade? Paulo chama de forte e de fraco. Então, aqueles que são mais fortes, eles já entendem que os ídolos, ele não tem poder, enquanto, meu irmão, aqueles de consciência mais fraca ou aqueles mais fracos, né, eles veem isso aqui como idolatria. E a igreja de Corinto, meu irmão, era uma igreja muito complicada, é verdade. Existia aí alguns irmãos que se gabavam, não é verdade? Eram arrogantes no seu conhecimento e que comiam carne sacrificada na frente dos irmãos de consciência mais fraca. Porém, essa atitude levava os irmãos fracos a pecar diante de Deus, ou seja, porque era um escândalo para esses irmãos quando ele via aqueles outros irmãos comendo carne sacrificada. E diante dessa atitude, faziam com que os irmãos mais fracos comessem contra a sua consciência, sem ter vontade de comer, mas porque eles estavam acompanhando aqueles irmãos, então eles comiam com ele, acompanhavam ele, mas depois ficavam se debatendo na mente, porque eles eram, meu irmão, impulsionados, quase que obrigados a comerem essas comidas contra a vontade deles. Paulo, meu irmão, diz aqui que o ídolo não é nada, ele nem existe. Porque, meu irmão, não é a comida que vai recomendar a gente para Deus, não. Veja aqui 1 Coríntios, capítulo 8, no verso 8. Veja o que diz assim, 1 Coríntios 8, diz assim: não é a comida que nos recomendará para Deus, porque não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se a gente comer, ou seja, ele não perde nada se comer alguma coisa, se não comer alguma coisa ele não perde nada, e ele também não ganha nada se não comer. É isso que Paulo está tentando explicar aqui. Não é pela comida que a gente é salvo, meu irmão, mas é pelo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Assim, meu irmão, nada vamos perder se a gente não comer, e nada a gente vai ganhar se não comer, meu irmão. Não seremos mais santos se a gente não comer comida sacrificada ou comida como é que eu digo, sacrificada a ídolos, ou então a gente não vai ser condenado se a gente não comer, ou se a gente comer, meu irmão. Porém, comer carne sacrificada a ídolo na frente de um irmão fraco, com consciência sensível, pode levá-lo ao tropeço. Aquele irmão, quando vê alguém, né, digamos, tem alguém me acompanhando ali e a gente está numa festa, e naquela festa ali tem várias comidas, e uma daquelas comidas ali é oferecida aos ídolos, a São João, São Pedro, São Paulo, São não sei o que lá. Aí vai e come, meu irmão. Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum, eu como tudo, irmão. Não é? Mas existem pessoas que não, irmão. Então você tem que respeitar essas pessoas. Por quê? Para que ele não venha tropeçar. Às vezes ele vai acompanhar você só porque você está fazendo isso. Entendeu? É isso que Paulo está tentando explicar, meu irmão. Tá? O que come carne sacrificada a ídolo na frente de um irmão fraco, né, com a consciência sensível, leva esse irmão a tropeçar, porque ele fica com a sua mente lhe acusando o tempo todo, e isso acaba fazendo com que ele se desvie. Observando aqui, meu irmão, a passagem de 1 Coríntios, no capítulo 8, comer comida sacrificada ou oferecida a ídolos não é pecado em si, meu irmão, porque o ídolo, como disse Paulo, não tem poder real, ele nem existe, louvado seja o nome do Senhor. Porém, pode se tornar pecado se isso levar, meu irmão, o irmão de mente mais fraca a tropeçar na fé. É isso que Paulo está tentando explicar para a igreja de Corinto, e isso serve para nós também.
Eu não posso, meu irmão, sair por aí comendo comida sacrificada, não é? E fazendo escândalo, trazendo escândalo para o meu irmão que se escandaliza com isso. Não é porque se eu comer comida sacrificada, eu vou perder minha salvação. Não, não existe isso, meu. Você não vai perder por causa disso, não, meu irmão. Mas não é por isso que a gente vai sair em qualquer lugar aí, saindo comendo junto com o irmãozinho, para mostrar para ele que você faz, que não tem nada a ver. Não, você primeiro chama ele no canto, conversa com ele, explica para o irmão, não é? Fala da Bíblia, ensina, meu irmão. Ensinando é que ele vai compreender, mas você forçando dessa forma não é correto. É isso que Paulo está tentando explicar, meu irmão. Porque existem pessoas, meu irmão, que têm a mesma fé que a nossa, porém não tem o mesmo nível de entendimento, não é? Não tem o mesmo nível de amadurecimento espiritual que nós temos, meu irmão. Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 8, capítulo 10. Veja aqui, me acompanhe. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 10, diz assim, no verso 10, porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Aí no verso 11, e pela tua consciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Olha aqui. Então, meu irmão, o que tem consciência mais forte, ele acaba induzindo aquele irmão de consciência mais fraca, né, a participar de algo que ele, o de consciência mais fraca, reprova, irmão. Para conhecimento dos irmãos, em 1 Coríntios, existia aí muito templo pagão, muitos ídolos, vários ídolos, né? E os sacerdotes desses ídolos aí, dessas religiões pagãs, né? Recebiam aí muitos animais para sacrificar para esses ídolos. E os crentes de Corinto, eles eram convidados para participar desse tipo de festa, né? E eles, meu irmão, eles participavam dessa festa, os crentes de Corinto. Então, a carne que era oferecida nessas festas, nesses templos, meu irmão, era carne sacrificada a ídolos, era carne oferecida a ídolos. Porém, essa carne, ela tinha 3 destinos. E quais eram? Primeiro, eles comiam dessa carne lá no templo, não é? Eles sacrificavam aquele animal, cortava ele todo, né? Fazia aquele churrascão, não é verdade? Lá no templo, e eles comiam. Só que essa carne sobrava, era muita carne, meu irmão. Então, a outra parte, ela era entregue para quem? Para quem estava cultuando, aquele irmão que levou o seu bezerro para ser sacrificado, aquele irmão que levou o seu boi, a sua vaca para ser sacrificado. Então era muita carne, meu irmão. Ou seja, os que levavam o animal para a oferenda, não é? Sobrava para eles também. Então eles pegavam aquela carne toda e traziam para casa, porque não dava para todo mundo comer tudo aquilo, não é, meu irmão? E o que acontecia com essa carne? Como era muita carne, parte dessa carne, ela era vendida, não é? Ou então ela era doada aí para açougues. E muitos dos que compravam essa carne nesses açougues, alguns sabiam que era carne oferecida aos ídolos. Na verdade, os irmãos de Corinto sabiam que era carne oferecida aos ídolos, né? E um outro lugar que eles também encontravam essa carne, né? Porque, como falei a você, era muita carne, né? Os sacerdotes comiam ali junto com os irmãos na festa, sobrava, então os irmãos que levavam ali, aquelas pessoas que levavam o seu boi, a sua vaca para sacrificar, sobrava, eles levavam a parte também, não é? E depois, aqueles irmãos que pegavam muita carne, não tinha como resolver, não dava para comer porque não tinha geladeira na época, não tinha freezer, não tinha nada disso, não é? Então estragava muito rápido, então eles vendiam para os açougues, vendiam, né, meu irmão? Doavam para as pessoas, não é verdade? Então,
onde é que eles iam encontrar também esse tipo de carne? Era no churrasco, na casa daquele amigo, daquele irmão que não era crente, daquela pessoa que não era crente. Então fazia aquele churrascão, convidava os amigos para comer. E quem que estava lá? O crente, também o irmão estava na casa dessa pessoa e tinha que comer dessa carne que era sacrificada. E alguns deles que estavam nessa festa eram de mente fraca, ou seja, eles tinham um conhecimento fraco. Outros que eram de conhecimento forte, não metia, comia tudo, não estava nem aí, né? Então, por esse motivo, meu irmão, alguns de Corinto só comiam legumes, por causa disso. Justamente por quê? Porque em Corinto, como falei a você, devido a essas festas pagãs e sobrava muita carne, até nos açougues vendiam esse tipo de carne, então eles aproveitavam, eles faziam o quê? Eles comiam legume para que não se contaminasse. Eles pensavam, vou comer carne sacrificada, não vou me contaminar, e comia só legume, né? Então, quando os irmãos de Corinto, eles perguntaram para Paulo se podia comer, né, essa comida sacrificada, porque o que foi que aconteceu? Eles fizeram uma carta para Paulo, levaram uma comissão, levaram uma carta para Paulo, para que Paulo explicasse para eles, ensinasse se poderia comer comida sacrificada, né, por ídolos, para ídolos. Então Paulo, ele explica, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo, veja o que Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios capítulo 10, verso 27, né? Veja o que ele disse aqui, ó. Ele diz assim, com relação àquele churrascão que a gente é convidado para comer na casa de uma pessoa que pega a carne oferecida, né? Então Paulo, ele explica assim, olha o que Paulo falou aqui, veja aqui, 1 Coríntios 10, 27 diz assim, e se algum dos fiéis vos convidar, fiéis que ele está falando daquela pessoa, tá, irmão, que não é crente, tá? Ele é fiel ao seu ídolo, tá? Convida você, não é? Para comer na casa dele, naquele churrasco. O que Paulo diz? E se algum dos fiéis vos convidar e se quiserdes ir, comei de tudo que se puder diante de vós, ou seja, come, meu irmão, tudo aí que puser na mesa para você, não faça restrição, é o que Paulo está ensinando aqui, sem nada perguntar. Olha o que Paulo está falando, você pode comer à vontade, não pergunte nada, sai comendo aí, por causa de quê, meu irmão? Por causa da consciência, Aí no verso 28, mas se alguém vos disser isso foi sacrificado aos ídolos, então o que Paulo recomenda? Não comais. E por que Paulo fala isso? Por causa de quê, meu irmão? Por causa daquele que vos advertiu. Ou seja, o que Paulo está falando? Por causa daquela pessoa que lhe alertou, né? Por quê? Para que não cause, meu irmão, escândalo. Quando aquela pessoa te convidou, você vai lá e vai comer. Não pergunta de onde veio a comida. Vai e come. Come aquele teu acarajé maravilhoso. Meu irmão, às vezes eu tinha um problema com esse negócio de acarajé. Eu ia pra Bahia, não comia acarajé de jeito nenhum. Quando eu via a baiana lá toda vestida daquela coisa, eu não comia. Hoje, irmão, hoje a gente come de tudo em nome de Jesus, glória a Deus. Você pega, apresenta, assim, muito obrigado, meu Deus, e come, irmão. Que conversa é essa, né? Então Paulo está explicando aqui. Ele está dizendo que é por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, é orar, agradecendo a Deus pelo alimento, é comer, meu irmão, até porque foi Deus quem criou o alimento, não foi o ídolo que criou o alimento, não foi os demônios que criaram o alimento, não, foi Deus quem criou o alimento. Por isso, meu irmão, que existe aí um porém a respeito da liberdade que é exercida na igreja. Veja o que Paulo fala. Paulo aqui, ele se coloca no meio daqueles que são chamados de fortes, os que têm conhecimento. Ele diz o seguinte para aqueles que têm conhecimento, e ele se coloca no meio deles. Ora, veja aqui, ora, 1 Coríntios 8:1, diz assim, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Aqui Paulo se coloca no meio dos que são fortes, dos que têm conhecimento. E ele completa dizendo, o conhecimento incha, mas o amor edifica, louvado seja Deus.
O que Paulo está falando aqui, meu irmão, é que o conhecimento abre a porta para a arrogância, para a ignorância. Mas o amor edifica, louvado seja o nome do Senhor. Por que a arrogância, a ignorância? Foi explicado aqui. Porque aquele irmão que se sente forte, que não tem problema nenhum, aí tem um irmãozinho ali que é fraco, ele come para mostrar para aquele irmão, né, que não tem nada a ver, eu vou lá e come, pronto, não sei o quê. E aquele irmão que é fraco vê, se escandaliza. Meu irmão, para que não se escandalize, Paulo diz para evitar essas coisas, não é verdade? Veja aqui que no versículo 2, Paulo fala para aqueles que se acham conhecer alguma coisa, né? Mas na verdade, essas pessoas que se acham conhecer alguma coisa, a gente não conhece absolutamente nada, não é? Eu estou incluído nessa, meu irmão. Que pensa que sei de tudo? Não sei de absolutamente nada ainda. 1 Coríntios 8, verso 2 diz assim: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, louvado seja Deus. E esse, meu irmão, era o erro dos irmãos de Corinto. Eles usavam o seu conhecimento contra outras pessoas, e isso levava o irmão mais fraco do conhecimento, não é verdade, a se escandalizar, a pecar contra a sua própria consciência. Por quê? Porque quem tem o conhecimento faz com fé, meu irmão. Porém, o que não tem faz sem fé. Por quê? Porque ele está sendo levado pelos outros. Então, se isso vai fazer o meu irmão cair na fé, eu não faço, para que ele não fique aí com a sua consciência abalada por ter participado de algo quase que obrigado, não é? Porque me vê comendo comida sacrificada. Porque quem faz o seu irmão participar, induzindo também, ele peca, meu irmão. Para quê? Para fazer com que aquele irmão seja obrigado a participar. Devido à sua consciência frágil, ele acaba caindo, meu irmão. Então, para preservar o irmão de consciência frágil, meu irmão, o conselho de Paulo é melhor não fazer, é melhor não comer, não é? Então, 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 25, Paulo fala para se comer de tudo que se vende no mercado, sem fazer pergunta. Você vai no mercado, tem alguém vendendo carne sacrificada, não é? Você está inocente ali. Você vai comprar, não pergunta a própria procedência da carne. Compra, come, meu irmão, tranquilamente. Você que é de mente fraca, você também que é de mente forte. Por motivo de quê? Por motivo da consciência. Mas saiba de uma coisa: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Louvado seja o nome do Senhor. Come de tudo, meu irmão, quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, meu irmão, por causa da consciência. É o que Paulo está falando aqui, louvado seja Deus. Ele diz, né, que a gente tem que comer de tudo. Veja aqui 1 Coríntios 10, 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, louvado seja Deus. E a orientação de Paulo, meu irmão, é comer sem questionar, para não criar escândalo, né, desnecessário. É comer, meu irmão, com gratidão a Deus, porque a terra e tudo que nela está, tudo que nela pertence, é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou dar um exemplo aqui de comida sacrificada, por exemplo, festa pagã. Tem uma festa em Belém muito boa, meu irmão, chamada festa do Círio de Nazaré. Tem comida a balde, meu irmão, é muita comida, tá? Eu trabalhei no navio Garnier Sampaio e participei muito dessa festa que a gente levava a Santa, né, na região ali, navegava e tal, e era muita comida, meu irmão, e lá no navio a comida era pampa, então a gente comia, comia de tudo. Crente, não tinha problema comigo, a gente comia tudo, meu irmão, era vatapá, era tudo de bom, em nome de Jesus, né? Existem festas pagãs, meu irmão. Tem gente que não come, por exemplo, festa de São João, tem gente que não come, amém.
glória a Deus. Mas eu digo a você, meu irmão, que tudo é de Deus, meu irmão. Tudo vem de Deus. Pode comer à vontade, sem restrição, né? Porque o próprio Paulo explica a respeito do açougueiro, né? Quando o camarada está vendendo a carne dele, e aquela carne, por exemplo, é uma carne sacrificada, você vai lá no açougue e compra, não pergunta para ele de onde veio a carne. Compra tranquilamente e come, faz o teu churrasquinho em casa e come na boa, tá, meu irmão? Porém, se aquele açougueiro chegar para você e disser, olha, essa carne aqui é sacrificada, tu vai comprar assim mesmo, irmão? Tá? Para que não cause escândalo, tá bom? Você não compra. Não, meu irmão, então me dá outra aí, quebra o galho aí. Não é? Não que seja pecado, irmão, mas é para que não cause escândalo. É isso que Paulo explica. Comer aquele acarajé, meu irmão, que você não sabe aí se foi oferecido ou não tem problema nenhum, meu irmão, tá? Vai lá e come à vontade. Come, meu irmão, coma. Agora coma se a sua consciência não lhe condena, tá bom? Se a sua consciência não lhe condena, coma à vontade, meu irmão. Ok? Ou então, se não lhe condena, mas tem alguém do seu lado, o irmãozinho lá, tá? Não é? Não vou comer não, irmão. Não, vamos pegar um pastelzinho. Né? Então é isso aí, meu irmão. Por quê? Porque o ídolo, conforme Paulo, né, não é nada, meu irmão. Ele nem existe, louvado seja Deus. Aquele frango, por exemplo, aquele frango preto, né? Aquele frango preto voou, que ia ser sacrificado lá no terreiro. Ele voou pro teu quintal. Aí você pega aquele frango ali, ó, vapo, né? E come, meu irmão. Não tem problema nenhum. Pode comer, meu irmão. Louvado seja Deus, tá? Agora, se você se sente mal, você não coma, tá? É o que Paulo está explicando. Né? Lembra que do texto que foi lido lá no começo, quando Jesus disse lá no capítulo 15, verso 11 de Mateus, ele disse, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, tá? Você não é contaminado pelo que você come, tá, meu irmão? Espiritualmente dizendo, você não é contaminado pelo que você come, você é contaminado pelo que sai da sua boca. É um palavrão, irmão. Não é? É o xingamento, não é verdade? É falar mal do irmão, não é? É a fofoca, é tanta coisa ruim, meu irmão, que sai da boca, não é verdade? Porém, meu irmão, se for causar escândalo, como disse Paulo, bom é não comer. Devido o quê? Devido à consciência de quem oferece, não é? Ou então do irmão fraco. Para quê? Para que não cause escândalo. Então, meu irmão, resumindo isso tudo, a comida não define, meu irmão, a nossa salvação, porque não é pela comida que a gente é salvo, não, meu irmão, porque a comida é para o corpo, é para os nutrientes, aqueles nutrientes é para o nosso corpo. Paulo escreveu em 1 Coríntios 8:8, dizendo, não é a comida que nos recomendará para Deus, porque não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos. Isso aí. Então, meu irmão, podemos comer de tudo, até porque a comida, meu irmão, não nos torna mais espirituais ou menos espirituais, não. A comida, meu irmão, é uma bênção de Deus para nós. E não implica, meu irmão, na salvação de ninguém. Até porque Cristo, Ele morreu para a remissão de nossos pecados. E não foi por causa da comida, meu irmão, que Cristo morreu. Foi por causa de você. Aleluia. Foi por causa dos teus e dos meus pecados. Foi por nós que Jesus Cristo morreu. Louvado seja o seu nome. Qual foi a única recomendação que os apóstolos deixaram, então, com relação ao alimento? Está lá em Atos, capítulo 15, verso 28, quando ele fala para se abster aí do sangue, né, e da carne sufocada e da fornicação, não é? E esse texto de Atos, capítulo 15, verso 19, mostra aqui que os apóstolos e os presbíteros, eles solicitaram que os cristãos gentios se abstessem do sangue e da imoralidade, né, e da carne sufocada. Por que eles falaram isso?
porque o sangue representa a vida, segundo está em Levítico, capítulo 17, verso 14, e deve ser derramado o sangue na terra, não pode ser consumida. Veja aí, Levítico capítulo 17, verso 14, diz assim: porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue, por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, ou seja, a vida está no sangue. Sem contar, meu irmão, que aconteceu em Atos no capítulo 15, foi por causa aí de alguns judaizantes, alguns irmãos que se infiltraram na igreja, na igreja do Senhor, para confundir os irmãos gentios, aqueles novos convertidos, os gentios, que estavam aí se convertendo com relação, então, à comida, com a carne de porco. Então eles entraram para proibir esses irmãos: olha, vocês têm que cumprir a lei, não sei o que. Aí houve uma confusão danada com isso, meu irmão. Então, esse problema só foi resolvido no Concílio de Jerusalém, e todos então concordaram quando os discípulos se reuniram, os presbíteros, os apóstolos. Então eles entraram num acordo e disseram: olha, pode comer carne de porco, pode comer à vontade, tá? Não se preocupe com nada disso. O que você não pode fazer é comer carne com sangue, na verdade, ou seja, comer o sangue. É isso que ele está tentando explicar. Você não pode comer carne, o sangue, nem comida sufocada. Então, no concílio de Jerusalém, foi o que aconteceu e eles concordaram com isso. Então, meu irmão, finalizando esse nosso bate-papo aqui, se eu como, mas eu vou levar o meu irmão a pecar, ficando aí com a sua consciência, martelando, batendo, não é, meu irmão? Então é melhor que não faça, é melhor que não coma, é melhor eu não comer. Se eu estou com o meu irmão aqui, ele é de mente fraca e ele não come aquele acarajé, eu estou com ele, eu também não vou comer em respeito a ele, não é? Então, se eu vou no açougue, aquele açougueiro, ele diz assim: olha, isso aqui é sacrificado, irmão, para ele não causar escândalo para a igreja do Senhor, não é? É melhor não comprar, deixar para lá, não é? Porque se o irmão ou a irmã, ele não se sente bem em comer comida oferecida a ídolos, não coma, meu irmão, para não se sentir aí perturbado, não é verdade? Porém, se não sente nada, meu irmão, tem a sua consciência tranquila, coma, meu irmão, sem restrição, porque não é a comida que vai fazer você perder a tua salvação, não, meu irmão, porque Cristo morreu por você, não foi pela comida. O que me faz pecar diante do Senhor, meu irmão, é eu adulterar, é chamar palavrão, meu irmão, é ofender e tratar mal a minha esposa, é verdade. É eu procurar, meu irmão, uma relação fora do casamento. É fazer mal, meu irmão, para alguém, enganando, mentindo. Meu irmão, é fazer tudo isso, meu irmão, e não sentir remorso de nada. Esse aí, meu irmão, você está pecando diante de Deus, não é verdade? O que eu tenho que fazer para alcançar, então, o perdão, não é verdade? O que eu tenho que fazer? É me arrepender, é mudar de vida, é deixar o Espírito Santo, meu irmão, habitar em mim, tornando uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quanto à comida, pode comer, meu irmão, porque ela não vai definir a sua salvação. Cristo não morreu, meu irmão, na cruz pela comida, mas foi pelos nossos pecados. Mas se a comida, meu irmão, serve de escândalo para o meu irmão, o certo é você não comer. Por isso, eu repito o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, a parte A, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E assim, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus faça fazer você ter mais conhecimento da palavra do Senhor. Estamos aqui no nosso programa, não é verdade? Navegando com Cristo, não esquece.
Toda sexta-feira, programa Navegando com Cristo. Estamos aí no ar, meu irmão, a partir das 17 horas, trazendo o estudo da Palavra de Deus da Escola Bíblica Dominical. Peço a você para me seguir nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Presbítero Kleber Gomes. Segue a gente lá, meu irmão, para mais conteúdos desse aí para você, em nome de Jesus, tá bom? Não se esquece, se inscreve no nosso canal, Presbítero Kleber Gomes, e fica na paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar. Amém? Laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. O mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que caem, chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas,